Graças, paz, abençoados. Bendito seja o Deus de toda graça, de todo conhecimento, de toda ciência, de toda sabedoria. O Deus que conhece e penetra em todas as coisas, em todas as suas criaturas. Ele te fez, ele te sustenta até a sua partida e ao encontro eterno do Cristo ressuscitado. Sou o irmão Van, direto de Cabedelo, Nordeste brasileiro, Paraíba. É o nosso estado, capital, João Pessoa. Amém? Vamos lá, vamos dar continuidade. O estudo está cada vez mais ficando bom, melhor, né? E espero que você ainda que não é inscrito, mas você que está me vendo, assistindo, ouvindo, se inscreva neste canal Metanoia da Graça e dá uma força aqui ao teu amigo aqui de Cabedelo. Mateus capítulo 1, versículo 21, diz que Jesus morreu pelo seu povo. Quem é o povo de Deus? Quem são os filhos de Deus? Você quer saber? Você vai saber. Agora, no vídeo passado, da primeira, você não assistiu, eu convido você para assistir, para que você possa dar continuidade, né, a este vídeo aqui agora. Olha só, toda a humanidade em Adão estava mergulhada no pecado, ou morto espiritualmente. Toda a raça humana, todo ser humano estava morto espiritualmente. É tão verdade. Você leu isso aqui, ó, Romanos 5,12, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Aí se você vir para o capítulo 3 de Romanos, né, e o versículo 9 e 10, olha o que diz o versículo 9. Pois bem, devemos concluir, nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus e gentios, está aqui, ó, estão sob o poder do pecado. Tanto judeus como gentios não tem melhor, nem maior, né? E nenhum aqui era santo até a cruz, nem judeu, nem gentil, ou seja, todos estavam, mesmo os judeus, obedecendo à lei, estavam mergulhados no pecado, igualmente aos gentios. Agora diz aqui, aí você viu no versículo 23 ele diz, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Bom, também podemos ver que o salário do pecado foi a morte. Romanos 6, versículo 23. Vamos ver aqui, já estamos em Romanos 6, 23, diz, pois o salário do pecado é a morte. Morte física, mas o homem, tendo um espírito, este espírito estava morto, né? Morto espiritualmente, afastado da comunhão de Deus ou com Deus. O salário do pecado é a morte. Paulo confirma esta morte espiritual e revela que o homem não tem participação, capacidade, poder nenhum. A participação do homem, segundo Paulo, o poder, né, que o homem, que segundo a doutrina do livre-arbítrio, que o homem tem poder de escolha, se ele quer ser salvo ou não. Eu estou usando esta linguagem, mas alguns irmãos da graça estranham. Esse camarada religioso, esse camarada não está na graça. Não faz diferença o que você pensa de mim, né? O que faz diferença é a graça de Cristo na minha vida. Então, eu uso a linguagem religiosa para poder alcançar o religioso. Paulo diz, eu me fiz de besta, eu me fiz de tolo, eu me fiz de babaca, eu me fiz de servidor de lei, eu me fiz de doente, eu me fiz de tudo, para ver se conseguia alcançar alguns a salvação.
Entende essa sabedoria, meu querido. Então é o seguinte, aqui, Paulo confirma esta morte espiritual, que todos estavam mortos em Adão, e revela que o homem não tem participação nenhuma. É zero a participação do homem em se tratando de salvação. Então, quando se trata da salvação, da ressurreição do Espírito para a vida eterna em Cristo Jesus, o homem não tem o poder, o homem não tem capacidade nenhuma, é zero de decisão para a vida eterna. Efésios, olha o que diz João capítulo 15, olha só, João capítulo de número 15, versículo de número 12. Não, capítulo 15, versículo 16. 16 diz: vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Ou seja, vocês não me escolheram. Ah, irmão Van, mas aqui é uma escolha para o ministério. Sim, uma escolha para o ministério. Toda escolha, quando se parte de ministério espiritual, dons espirituais, da graça de Cristo Jesus, da salvação, né, das bênçãos espirituais, vem de Deus. Não for vocês, não me escolheram. Eu, Cristo, os escolhi. Agora, Efésios, olha como é que estava a raça humana antes da cruz. Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante. Olha, presta bem atenção aqui agora. Como estava a raça humana antes de Cristo, antes da cruz, e depois da cruz, Jesus salvou, começou a salvar, a libertar, né, a dar vida a pessoas, não a toda a humanidade, mas algumas pessoas que o próprio Deus escolhera antes da fundação do mundo e as predestinou para herdar a vida eterna. E esta escolha e os eleitos, os escolhidos, são chamados filhos de Deus. Ou seja, Deus só ressuscitou os escolhidos para a vida eterna. Presta bem atenção aqui. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência. Lembra lá, Romanos capítulo 3? Quem estava morto? Tanto judeus como gentios, mortos em Adão. Esta morte aqui, Paulo está falando da morte adâmica, né? A desobediência de Adão acarretou a toda a raça humana a morte física e espiritual. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Agora, o 2, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Ou seja, se recusam a obedecer. Certo? Aqui, depois eu vou mostrar isso aqui. Por que eles se recusam? Será que vem da própria vontade do homem? 3. Todos nós vivíamos deste modo, segundo os desejos. Olha só, que tipo de modo vivia a raça humana. Olha como estavam morta, sem conhecimento da graça, né? Sem poder, sem unção, né? Sem vida espiritual. Todos nós, judeus e gentios, vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes, as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Merecedores da ira como os demais. Não foram mais, ou seja, nem todos receberam a graça. Por quê? Porque Paulo diz que há pessoas que foram merecedoras à ira.
da ira de Deus na grande tribulação no ano 70. Mas um grupo estava sendo formado, chamado de eleitos, de predestinados, agraciados pela graça de Cristo Jesus e salvo da ira do ano 70, da grande tribulação. Aí o 3, o 4 agora, o 4... Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto. Nos amou. Amou quem? Toda a humanidade ou seu povo? Toda a humanidade no tempo de Paulo, todo ser humano foi salvo? Não. Jesus ressuscitou a todos, né? Nos dias de Paulo? Também não. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto. Olha o 5. Que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Ele nos deu vida a todo ser humano nos dias de Paulo? Não. A quem? Só aos eleitos, só ao seu povo, só aos predestinados, só aos escolhidos. Por quê? Porque uma parte dos judeus e dos gentios, das nações que estavam ali no ano 70, foram condenados, né, à grande tribulação, à ira de Deus, que foi detonada no ano 70. Então, olha aqui, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ele nos deu vida. Ou seja, não partiu de nenhum homem o poder, né, a capacidade do reconhecimento do sacrifício de Cristo. Porque a vida veio de Deus para o ser humano. Foi Deus quem enviou Jesus. A vida estava em Cristo e esta vida foi manifestada ao seu povo, aos seus eleitos. Versículo 6. Pois ele nos ressuscitou. Estava morto? Como assim, Paulo ressuscitou? Paulo estava falando de ressurreição do corpo, da carne, de quê? Que tipo de ressurreição Paulo está falando aqui? Ressurreição espiritual. Estávamos mortos em delitos e pecados, mortos espiritualmente, sem conhecimento, sem a graça, sem o Espírito. Jesus, Ele ressuscitou, nos ressuscitou. Ressuscitou a toda a raça humana nos dias de Paulo? Não. Ressuscitou todos os judeus? Também não. Ressuscitou todos os gentios? Não. Ressuscitou quem? O seu povo nos dias de Paulo, a igreja nos dias de Paulo, os escolhidos, os eleitos, os predestinados nos dias de Paulo, Cristo, e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Irmão, que maravilha! O versículo é forte. 7. Portanto, nas eras futuras, nos nossos dias, depois de 70, nos nossos dias, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Paulo já fala agora da grandeza, da riqueza insuperável da graça de Deus. Ou seja, hoje nós podemos falar da grandeza, da riqueza, da graça de Cristo nos irmãos no primeiro século, na primeira era, né, cristã. Ok? Então, essa graça que foi derramada na vida deles, hoje não ressuscita mais os espíritos. Por quê? Porque os eleitos, os escolhidos, os predestinados, os filhos de Deus, o povo de Deus, já nasce depois da cruz, quando Cristo mergulhou a igreja e ressuscitou, nós, todos os eleitos, todos os escolhidos, todos os predestinados, todo o povo de Deus, de Adão até as gerações futuras, as eras futuras, também mergulhou em Cristo, ressuscitou em Cristo, a nova criatura, perfeita para sempre, o Espírito. Ok? Então, aí ele diz, 8.
Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, ou seja, salvos pela graça. O que é que manifesta, o que é que cria a fé salvadora? A graça. Sem graça, não há fé. Fé não nasce no coração de um incrédulo, de nenhum homem, sem a graça de Cristo Jesus. Esta fé veio pela graça. Isso não vem de vocês, é uma dádiva, dom de Deus. Dom de Deus. 9. Olha o 9. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, mas para que ninguém venha a se orgulhar. 10. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Até as boas obras, as boas práticas, né? Até você ser bondoso, até você ser caridoso, até você ajudar alguém, não vem de você. Não é porque você quer, não foi teu coração que mandou, não foi a tua carne que mandou, não foi o teu espírito que mandou, não. Preste atenção aqui para você, quando você estiver praticando as boas obras, veja o que é que diz o versículo, pois somos obras-primas de Deus. A nova criatura é uma obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar o quê? As boas obras, não mais as ordenanças, né, da lei, mas as boas obras que Ele, Deus, de antemão, antes da fundação do mundo, planejou, preparou, executou para nós. Perfeito? Tranquilidade? 11. Tudo vem de Deus. Não esqueçam que vocês, gentios, olha para quem Paulo vai se revelar, olha o grupo de Paulo agora, que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, olha a briga, que se orgulhavam da circuncisão, que hoje não vale patavina nenhuma, nem circuncisão, nem batismo nas águas, nem santa ceia, nem jejum, nem o quê? Nem apresentar criança no templo, nem o dízimo, não vale isso mesmo que você pensou aí, embora ela fosse apenas um ritual exterior, assim como o batismo nas águas, apenas um ritual judaico exterior e humano, não passa de um trapo de lixo que você faz, né, aí na tua instituição. Aqui, ó, imagina, se Paulo está falando aqui da circuncisão dos judeus, que era um mandamento perpétuo de Deus com os judeus. Paulo disse que não passa de um ritual exterior e humano. Imagina um banho de água. 12. É coisa boa a graça de Cristo. Naquele tempo, vocês gentios, viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Deus e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. 13, deixa eu ver a hora. 13. Agora, porém, estão em Cristo. Olha a maravilha. Foi eles que quiseram aceitar a Cristo? Não. Em Cristo Jesus, antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do batismo nas águas, por meio da Santa Ceia, por meio do dízimo, por meio do jejum, por meio dos sacrifícios da lei, por meio da guarda do sábado. Mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo Jesus. 14. Porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo. Olha os eleitos aparecendo aqui. Olha o povo de Deus que foi escolhido antes da fundação do mundo. Jesus morreu,
Quem é o povo de Deus? Há uma pregação aí na graça dizendo que o povo de Deus, o povo eleito, eram os judeus por causa da lei. Não. Olha só, porque Cristo é nossa paz. Ele uniu, morreu e ressuscitou, né? Tanto judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. Vamos saber que muro é esse? Ele acabou com o sistema da lei, dos Presta atenção, meu irmão. Você que é meu amigo, está me vendo pela primeira vez, que é evangélico, testemunho de Jeová, adventismo do sétimo dia. Ele, Cristo, na cruz, aboliu com o sistema da lei. Páscoa, batismo nas águas, jejum, dízimo, voto, ungir com óleo, apresentar criança e outras mungangas que a religião evangélica pratica com seus mandamentos. Ele aboliu com o sistema da lei. Que sistema da lei era esse? Com seus mandamentos e ordenanças. Não foi só mandamento, não, e nem só as ordenanças. Mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois povos, gentios e judeus, uma nova humanidade ou uma nova criatura. Quem fez isso? Foi eu quando aceitei Jesus lá no templo evangélico. Quem aqui quer aceitar Jesus? O Espírito já nasce salvo e perfeito. O que vem é o conhecimento da graça para nos firmar, aperfeiçoar, sabe? E estar firme no Cristo ressuscitado, no Cristo eterno. Bendito seja Ele. Então está aqui, ó. Acabou com o sistema da lei e seus mandamentos, acabou com a Páscoa, acabou com o batismo nas águas, acabou com o jejum, acabou com o dízimo, acabou com o ósculo santo, acabou com óleo ungido, acabou com voto, acabou com o sábado, acabou, meu irmão, acabou. Por que acabou? Porque agora nós somos nova criatura, nova humanidade, nova criatura em Cristo Jesus. 16, estou já terminando. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz. Quem fez isso foi Cristo, eliminando a inimizade que havia entre eles, a lei de Moisés, os mandamentos, as ordenanças. 17. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distante dele, como aos que estavam perto, tanto a judeus como a gentios. Acabou, agora um povo só, a nova criatura. 18, e o 18 diz, agora, por causa do que Cristo fez na cruz, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Que bênção, aleluia, que maravilha, que glória, que glória, que glória a Deus, que glória ao que Cristo fez. Cristo fez em nós a nova criatura. Quando, irmão Van? Quando eu estava no templo, recebi um convite, aí para um culto pentecostal, e lá o pastor disse, você aí, venha receber Jesus. Eu fui lá para frente, levante sua mão como sinal. Foi ali? Foi não. Em nenhum lugar você recebeu Jesus. Seu nome estava escrito antes da fundação do mundo. Vou mostrar tudo isso. Quem é o povo de Deus? Se você é povo de Deus, se você é a igreja de Cristo, se você é eleito, predestinado, nasceu para ser salvo, você é povo de Deus, filho de Deus. Quem são os verdadeiros filhos de Deus ou povo de Deus? Está aqui a nova criatura. Olha que maravilha. Agora, por causa do que Cristo fez na cruz, morreu. Quando Cristo morre e ressuscita, morre com ele todos os eleitos de Adão
até a cruz. Morre com ele todos os eleitos. Depois da cruz, até os dias de hoje, até os séculos dos séculos dos séculos sem fim, já morreram e já ressuscitaram. Já tem o Espírito aperfeiçoado, glorioso e eterno. Eterno. Amém? Próximo. Irmão Vão, estou gostando do estudo. Estou gostando do seu estudo, irmão Vão. Tem coisa boa ali. Olha só. Próximo estudo. O plano de Deus para salvar os eleitos foi estabelecido desde a eternidade. Você estava na eternidade para dizer, eu quero aceitar Jesus. Não estava, né? Então, o plano de Deus foi para os eleitos, para o seu povo, para os escolhidos, foi estabelecido desde a eternidade ou antes da fundação do mundo. O meu nome, o seu nome já estava escrito no livro da vida. Daqui para frente é só maravilha, é só revelação. Amém? Deixa teu like, compartilha este vídeo, se você quiser, né? Mas eu te peço, se inscreva, não deixe de apertar aquela mãozinha ali não, você está ajudando este canal a crescer, ajudando o irmão Van e motivando o irmão Van a debruçar nas maravilhas do Evangelho e nas revelações no Evangelho, na graça de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a todos os eleitos, todos os... irmão, eu já sou abençoado. Efésios capítulo 1, versículo 3. Amém, meu irmão? Mas eu estou te dando a bênção, né? Dizendo que você seja sortido, né? De todas as bênçãos, né? Em Cristo Jesus, para a glória do nome dele. Não perca o próximo estudo. Acredito que você vai deixar teu like e você que não é inscrito vai se inscrever para a glória de Deus. Amém? Paz do Cristo eterno, do Deus que fez isso aqui, ó, nos salvou, nos predestinou, somos povo de Deus. E quem é povo de Deus, os escolhidos, não se perde. Todos eles vão herdar a vida eterna no reino eterno de Cristo Jesus. Amém? A paz a todos.